Graças a Deus, que a paz de Jesus esteja entre nós, que as nossas primeiras palavras sejam sempre de agradecimento a Deus pela oportunidade de trabalho no bem, bem como a direção espiritual e material do Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio, por nos dar a oportunidade de aqui estarmos divulgando a doutrina espírita, o Evangelho redivivo do Mestre Jesus, e, como a companheira disse no início da transmissão, eu já me sinto como se fosse integrante do Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio. Pena que eu moro longe, né? Mas no decorrer do ano eu compareço bastante vezes, né? Quando acabar a pandemia, vamos voltar a comparecer muitas vezes para o trabalho, o estudo desta casa abençoada, onde se divulga a doutrina espírita sob um aspecto muito importante que nós temos sempre que observar, que atenta para a recomendação do Espírito de verdade, a instrução. A instrução faz com que o espírito possa compreender melhor a diferença entre o bem e o mal e, instruído, fazer as melhores opções, como nos diz os espíritos na doutrina espírita, mais assertivamente, no livro dos Espíritos, quando fala como que o bem, como que o conhecimento, a intelectualidade vai levar o espírito ao progresso moral. Então, nós vimos aí as recomendações do início, a propaganda do início no início da transmissão para os cursos que a casa oferece, agora online, né? E nós vimos ali uma recomendação também de seguir com certa cautela o conhecimento adquirido, que é uma sequência. Doutrina espírita, na sua codificação, ela tem uma sequência pedagógica. Não foi à toa que, na última encarnação, o professor Rivaio, né, que é o nome usado, o nome real de Kardec, né? Allan Kardec é um pseudônimo da época que ele era um druida, né? Não foi à toa que ele estudou pedagogia. Então, a doutrina espírita, ela tem um aspecto pedagógico para o entendimento, para formar um arcabouço de conhecimento. Então, nós vamos estudando com uma certa regra, porque essa forma de estudar a doutrina vai nos levar a um conhecimento mais estruturado. Não é que não se possa ler as outras coisas, está tudo liberado, tudo para ler à vontade, você pode ler o que quiser. Mas na hora de fazer os cursos, de efetuar as inscrições, essa observância da sequência, ela é boa para que você possa se instruir de uma maneira que o conhecimento vale de trazer uma possibilidade de entendimento paulatino e com firmes fincas na metodologia e na pedagogia. Bom, então nós hoje vamos estudar sobre as penas e gozos futuros. Nós poderíamos começar raciocinando que o tempo todo nós estamos submetidos a essas penas e a esses gozos futuros, mesmo quando encarnados, porque toda a nossa vida e toda a sequência da nossa vida, como encarnados e desencarnados, ela é oriunda da lei de causa e efeito e tem a ver com as nossas atitudes, com aquilo que nós preparamos para nós mesmos. Mas aqui, especificamente, esse estudo se refere à forma como vai se encontrar essas penas, né, e esses gozos na vida espiritual. Aqui, especificamente, está se referindo ao retorno da vida corporal. Então, o que vai acontecer quando nós chegarmos lá? Então, como eu comecei conversando com vocês, nossa doutrina espírita, ela tem um aspecto pedagógico. O Espírito de Verdade, na revelação dele, no capítulo 6, item 5, nos diz, né, que veio como... Ele diz, né, vem como outrora entre os extraviados filhos de Israel, dissipar as trevas e trazer a luz. E escutai-me, o Espiritismo, como fez a minha palavra em tempos passados, deve lembrar a todos que, acima de tudo, reina o Deus bom, o Deus de amor, que faz as ondas levantarem e as plantas geminarem.
revelei a doutrina e, como ceifeiro divino, reuni em feixes o bem espalhado da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mais à frente, nessa mesma mensagem, no capítulo 6, item 5 do Evangelho, o Espírito de Verdade continua nos instruindo, dizendo que o primeiro mandamento é que nós nos amemos, e o segundo é que nós venhamos a nos instruir. E ele termina dizendo que nós precisamos compreender, porque no cristianismo se encontram todas as verdades, e que os erros que neles criaram raízes são de origem unicamente humana. E termina dizendo: e eis que do outro lado do túmulo, onde imagináveis que o nada existia, vozes vos clamam: Jesus Cristo é o vencedor do mal, sedes os vencedores da impiedade. Mensagem do Espírito de Verdade. Que, para mim, revela, né, há uma discussão em que se o Espírito da Verdade, o Espírito de Verdade seria João Batista ou Jesus Cristo, né? Alguns pesquisadores, assim, até com muito mais estudo que eu, que traduziram o Evangelho, como aquele senhor Severino e o Haroldo Dutra Dias, eles defendem que é João Batista, e dão até a fundamentação deles. Mas eu entendo que essa mensagem, ela deixa claro que é Jesus. Claro que nós temos que compreender que se tratava de uma falange, mas, especificamente, nessa mensagem, o Espírito de Verdade, para mim, revela que é Jesus, porque ele diz lá no meio da fala, né? Vinde a mim, todos vós que sofreis. E quem disse lá, em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei? Foi Jesus. Né? Mas, voltando aqui saindo dessa discussão que eu levantei, mas voltando aqui, é o entendimento meu, né? Eles entendem diferente, mas voltando aqui para o nosso entendimento, aqui para o estudo de hoje. Mas então, o que o Espírito de Verdade nos diz? Que no cristianismo se encontram todas as verdades. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma outra mensagem, também bem interessante, de João Evangelista, no capítulo 8, Bem-aventurados que têm puros corações, no item 18, o último parágrafo, ele diz assim: meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa que une o que foi ao que é. Em verdade vos digo, a manifestação espírita vai crescer no horizonte, e eis aqui o seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume da montanha. João Evangelista, Paris, 1863. Então, a doutrina espírita vem trazer essas explicações que nós precisamos compreender. Como é, então, que o espírito encara as penas e os gozos futuros? Há uma outra obra, mais adiante na codificação do Pentateuco Espírita, que aborda muito esse assunto, que é o livro Céu e Inferno. Até uma vez eu escutei uma pessoa fazer uma crítica assim ao trabalho do atendimento espiritual. O pessoal fala de atendimento espiritual, desobsessão, mas eu não vi Kardec falando sobre isso. O livro Céu e Inferno todo é isso. Kardec fazendo evocação e conversando com os espíritos. Então, mas nesse livro, então, isso é bem tratado. Ali os espíritos dão as impressões deles, o que eles vivenciaram. E nós, que somos trabalhadores do atendimento espiritual, da doutrina espírita, do atendimento espiritual, do trabalho apelidado de desobsessão, né? E por que a gente diz apelidado? Que o mais adequado realmente é atendimento espiritual, porque nem todos os espíritos que são atendidos são obsessores. E nós também precisamos relativizar muito esse termo, porque às vezes pode soar de uma maneira pejorativa para os nossos irmãos, né? Então, já tive espíritos na mesa de obsessão, falou: agora você vai me atender, né? Você é o bonzinho e eu sou o obsessor. Eu falei: nada disso, eu sou um irmão aqui que estou querendo conversar com você.
e que Deus me colocou para conversar com você, porque eu sou muito parecido contigo. Por isso que ele me colocou para conversar contigo. Então, nós temos que tomar cuidado com esse termo também. Mas, então, nós que temos o prazer, né, e posso até dizer assim, o privilégio de Deus permitir que nós participemos desta tarefa, nós também vemos ali os sofrimentos dos espíritos, como que isso se dá quando ele está na vida após a vida após o corpo físico, a vida do corpo físico. E é muito interessante. E aqui, então, os espíritos começam tratando na 696, na 699, na 969, o que se deve entender quando se diz que os puros espíritos estão reunidos no seio de Deus e ocupados em louvar-lhes a grandeza. Então, tanto para os espíritos superiores quanto para os espíritos inferiores, a vida após a cessação do corpo físico vai ser influenciada também por suas crenças, por suas culturas, pelo seu conhecimento e pela sua experiência adquirida das diversas vidas. Então, o Mário que fala aqui para vocês, hoje se chama Mário, mas tem uma infinidade de personalidades que compõem quem eu sou hoje, em razão das diversas experiências que eu tive na vida corporal. E isso vai fazer diferença, porque vai ser o modo como eu olho a vida. É claro, é verdade que quanto mais instruído e purificado o espírito, né, e aqueles que falam dos espíritos puros, os espíritos puros já vão estar numa posição de conhecimento total. Então, a influência deles, da matéria sobre eles, não existe. Mas, de qualquer forma, quando as instruções foram passadas, e esse esclarecimento que é trazido aqui, o que nós trazemos na sociedade ocidental, judaico-cristã, tem a influência lá da cultura do passado dos judeus, que tinham aquela visão de céu, de inferno. Então, nós podemos, assim, ressaltar que tanto é verdadeira, assertiva, de que a cultura influencia no entendimento do espírito e na visão que ele vai ter de si mesmo depois do desencarne, que o inferno, em algumas culturas, ele não é quente, ele é gelado. Por quê? Porque o quente é para os países mais tropicais, onde havia um calor. Um lugar muito frio, diz que o inferno é gelado. Por quê? Porque é o local onde vai se ter também o terror. O frio também será base de terror, porque a teoria do céu e inferno funcionava não exatamente como uma educação, mas sim como um instrumento de repressão. Inicialmente a ideia era da ignorância e depois foi muito bem utilizada por quem desviava as intenções religiosas. Mas voltemos aqui, então. Olha que interessante. Os espíritos, então, narram que é uma alegoria, como em várias coisas, né? E de acordo com as leituras que eu fiz do início do Evangelho, o Espírito de Verdade dizendo que nós devemos nos instruir e que no cristianismo se encontram todas as verdades, e João Evangelista dizendo que ia explicar as parábolas e fazer a correlação entre o que foi e o que é. Então, aqui é uma explicação muito boa dos espíritos, né? Aliás, como todas as são, mas de fácil compreensão. Porque o que seria louvar? Então, algumas denominações religiosas têm a ideia de que vamos louvar o Senhor. Aí vamos cantar, falar para Deus, né? E vamos elogiar a Deus. Senhor, tu é fiel, Senhor... Ora, meus amigos, com a doutrina espírita nós aprendemos que Deus possui todas as qualidades ao infinito. A ausência de uma das qualidades ao infinito já não seria Deus. Mas Deus precisa do nosso louvor nesse sentido? Deus, tu és o Pai que nos protege e vamos ficar aqui louvando o tempo todo. Será que Deus precisa disso? Será que esse é o melhor louvor a Deus? Eu tenho que não, e os espíritos também. Tanto é que eles esclarecem assim, olha, aqui no último parágrafo dessa resposta da 969.
Eles não têm, já são, que a pergunta é sobre os puros espíritos, né? O que se deve entender quando se diz que os puros espíritos estão reunidos no seio de Deus e ocupados em louvar-lhe a grandeza. E no final ele diz aqui: eles não têm mais as tribulações da existência corporal. E isto já representa um gozo. E também, como já dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. Tiram proveito da inteligência que adquiriram para auxiliar o progresso dos outros espíritos. Esta é a ocupação deles e, ao mesmo tempo, um prazer. Então, todos nós sabemos que quando nós fazemos trabalho para auxiliar o próximo, nós somos tomados de uma espécie de alegria, de satisfação que eu experimento há muito tempo e gosto. Durante muito tempo eu fiz visita aos enfermos nos lares e muitas vezes tive a oportunidade de estar ao lado dos companheiros que iam pela primeira vez. E em todos, sem restrição, eu assisti o quê? Quando acabava o primeiro trabalho, estavam todos com uma alegria indizível. Uma alegria que eles mesmos não sabiam explicar. E nós, quando participamos da atividade mediúnica, também não ficamos alegres? Jesus, apesar de ter sofrido quando esteve entre nós, porque ele quis nos mostrar que é possível vencer o mundo, e como não tinha nenhuma influência da matéria, que era um espírito puro, conseguia suportar todas as diversidades da vida, ele, então, sofreu lá o problema da crucificação, muito grave, né? Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que estava firmando para nós ensinamentos que até hoje não acabamos de compreender, nem mesmo com o auxílio da doutrina espírita. O nosso irmão e diretor espiritual, Baltazar, nos diz que a doutrina espírita, do jeito que está posta, revelada, é para ser estudada entre 300 a 500 anos, e depois virão novas revelações. Então, a pergunta é, né? O que se deve entender quando se diz que os puros espíritos estão reunidos no seio do Senhor, ocupados em louvar-lhes a grandeza. E aqui nós estamos vendo, no final, esta é a ocupação deles e, ao mesmo tempo, um prazer. É prazeroso. Com certeza, para Jesus veio de bom grado encarnar entre nós, dirigir o nosso planeta, apesar de tudo que possa representar de problema, ele fez isso de bom grado, porque tem um conhecimento tão grande que sabe que todas as agruras da Terra, todo o mal é passageiro. E uma vez eu escutei uma explicação que nós costumamos dizer: o mal não existe. Eu sempre pensei nisso, eu concordo com essa ideia que o mal não existe, é só a ausência do bem. Mas eu pensava, né, como é que nós podemos explicar isso melhor? E escutei uma explicação uma vez de um palestrante que achei muito interessante. Foi do Geraldo Campetti, que me parece que é vice-presidente da Federação Espírita, e ele disse assim: o mal não existe porque ele não é uma criação de Deus. O mal é uma criação do homem pelo uso equivocado do seu livre-arbítrio. É uma boa explicação. Então, Jesus, os bons espíritos louvam a Deus não com cantoria, não com orações intermináveis, né? Nada contra quem faz as suas cantorias, os seus louvores através da música, né? E ora, isso também devemos fazer, a oração também serve para louvar, mas não por um período longo. O melhor louvor que se pode fazer a Deus é ajudando ao próximo. Esse é o maior louvor, é o seu trabalho, é utilizar o seu conhecimento, o seu tempo, sua possibilidade, até financeira, para ajudar o próximo. Eis o maior louvor a Deus. Desculpa, não vai aqui uma crítica direta à religião, mas eu morei uma vez, um tempo, em que o meu quarto ficava para os fundos de uma rua e dava para os fundos de uma igreja evangélica. E
domingo de tarde é normal a gente querer tirar aquele cochilinho, né, o famoso descanso do guerreiro. Meus amigos, eu acompanhava o culto inteiro. E uma coisa me chamava a atenção, porque o pastor falava um pouquinho, daqui a pouco cantavam, daqui a pouco o pastor falava mais um pouquinho e cantavam. Olha, gente, eu podia dizer a vocês assim que 70% do culto era de cantoria, né? E eu ficava pensando assim, bom, claro que é melhor que... E a gente até compreende, né? Que eles entram numa vibração que para eles é agradável, né? E nós estivéssemos lá, talvez, provavelmente acharíamos agradável também, que é a vibração que a música desperta. Mas eu, cá comigo, né? Com o cacuete de ser palestrante espírita, ficava pensando, puxa, ele podia... E eu escutava os sermões dele, né? Ele podia se alongar mais um pouquinho no sermão, né? Podia falar mais um pouquinho sobre as explicações que ele dá da Bíblia, mas eles se ocupavam mais com o louvor cantado do que com o estudo propriamente dito. Não vai aqui, volto a dizer, nenhuma crítica a como eles trabalham, como eles realizam o culto dele, todos são livres para realizar o culto se quiser, mas eu fico pensando, né, que o louvor aqui, como diz os Espíritos, é melhor sempre trabalhando para o Senhor. Vamos lá. Em que consiste 970 o sofrimento dos espíritos inferiores? Essa é bem interessante. E voltamos àquela questão que eu disse no início, que o sofrimento ele vai estar também atrelado ao conhecimento que o espírito detém. Se ele está sofrendo, com certeza não é um espírito puro, e o seu conhecimento não é igual ao dos espíritos puros. E ele tem influência da matéria. Então, vai entrar aí a cultura, vai entrar o pensamento, suas crenças. Isso tudo vai fazer parte do sofrimento. E nós podemos observar que ainda, eu vou falar tudo junto, que quando pergunta mais à frente, como é que esse sofrimento se dá, já que eles não têm mais o corpo físico, né? Então, responde aqui para o avarento, através de olhar o dinheiro, não poder gastar, daquele que gosta de orgia, observar e não poder participar. E eu fico lembrando de alguns trabalhos bem interessantes que nós tivemos na desobsessão. Então, certa feita, o espírito incorporado no médium, né, me puxou pela manga da camisa para eu abaixar o ouvido, para ele falar perto do meu ouvido. Ele queria falar assim como se fosse em segredo. E ele falou no meu ouvido: eu sou muito rico, me ajuda a voltar para o corpo que eu divido a minha fortuna com você. Eu falei, meu amigo, a sua proposta é generosa, mas eu não tenho como te ajudar, nem Deus vai fazer isso por você. Ele falou, não, porque ele vendo ali a gente na condição de doutrinador, imaginou assim que a gente tivesse uma ligação com Deus a ponto de poder proporcionar isso, né? Eu falei, não, nem Deus vai fazer isso por você. Mas eu perguntei, mas você era rico? Ele falou, era, muito rico. E você conseguiu ganhar esse dinheiro? Você tinha aptidão para ganhar esse dinheiro? Tinha. Aí ele falou, eu era um grande empresário, onde eu colocava a mão, tudo virava dinheiro. Ele até usou a expressão, minha mão era mão de Midas, né? Fazendo alusão lá àquela lenda do rei que tocava nas coisas e nos objetos, os objetos viravam objetos de ouro, né? Aí eu disse para ele, olha, mas então eu tenho uma boa notícia para você. Ele, qual é? É que você vai ter uma nova vida mais à frente. Ele, é mesmo? É. E se você sabia ganhar dinheiro, você vai saber ganhar dinheiro de novo. Porque você conseguiu, né? Você não vai perder essa característica. Ele, não vou perder, não. A gente mantém todas as características. Ele ficou bem contente. Você ficou contente com essa notícia? Ele falou, fiquei. Eu falei, mas eu tenho uma melhor ainda. Ele, qual é a melhor notícia? A melhor notícia ainda é o seguinte, é que se você souber, agora você era empreendedor, se você souber agora preparar um bom empreendimento, na próxima vida você vai ter riquezas que você poderia usar até agora. Ele falou, eu poderia usar riquezas agora? Se você tivesse adquirido as riquezas certas, você poderia usar até agora, depois da vida. Ele, isso existe? Eu falei, existe. Tem curso para isso? Eu falei, tem, você já está matriculado, está convidado para ficar conosco, né? Então, foi muito interessante essa forma de ver, a forma que o espírito respondeu, né?
Então, nós vamos vendo que a ideia dele era o quê? Era ligado ao dinheiro, que a felicidade dele era o dinheiro. Então, o sofrimento dele era não poder utilizar o dinheiro que ele ganhou. Isso que dá um sofrimento para ele. Há outros que são apegados, por exemplo, à família, e que o sofrimento é não poder mais cuidar da família. Bem verdade que algumas vezes com aquela ideia de dominação, né? De mandar na família inteira. Mas depois não podem mais e ficam desesperados. E nós vamos explicando que a melhor forma agora de eles ajudarem é pedindo ajuda a Deus, orando por eles e rezando para que eles tomem boas resoluções. E nós vamos observando uma série de sofrimentos com relação a isso, né? Mas há sempre uma ideia ligada ou ao castigo, ou à abstinência do prazer, é sempre em torno disso, porque é a cultura que se tem de que gozar a vida, uma recompensa seria o prazer, e a não recompensa seria o castigo. E isso está ligado à inferioridade, né? Porque quanto mais elevado o espírito, menos materializada é a ideia do espírito. Então, nós temos lá o Lázaro, no capítulo 11, item 8, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. E mais um pouquinho à frente ele disse: no início, o homem só tem, o espírito só, o homem, né? Ele falou o homem só tem instinto mais elevado e instruído, ele tem sensações. E mais adiantado e purificado, tem sentimento, e o ponto dele ter cada sentimento é o amor. Então, quanto mais instruído, quanto mais adiantado, menor será a característica desta visão material, de faltar alguma coisa ou de ser imposto castigo. Mas ainda aqueles, aí diriam assim, mas e os que têm conhecimento e sofrem? Aí é por causa do aspecto moral. O menos inferiorizado dá mais atenção ao aspecto, o mais inferiorizado dá mais atenção ao aspecto material, né? Então, uma vez eu falava para os espíritos, a gente conversa com vários espíritos ao mesmo tempo. E quando fui dirigir-me a um deles, que foi o último que eu fui me dirigir, se não me engano, eram 5 ou 6 espíritos, ele falou assim: eu não quero saber nada dessa conversa aí. Quero saber nada de Deus, de Jesus, eu não me interessa por nada disso. Eu falei: ah, não? Tá bom. E você se interessa por quê? Aí ele falou para mim: o meu negócio é sexo, dinheiro e droga. Eu falei: é mesmo? Aí eu falei para ele: bom, o meu tirando a droga também. Ele falou: é? Eu falei: é. Ele falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: está faltando uma explicação para você. Ele: que explicação? Eu falei: é o seguinte, aí vocês vão conhecer, se não conhecem, eu acho que eu já falei para vocês aqui, da parábola do bife, né? Não sei se vocês já ouviram falar da parábola do bife. Provavelmente não, porque fui eu mesmo que inventei, né? Então, a parábola do bife é o seguinte, eu perguntei ao espírito: você, quando tinha corpo, gostava de comer carne? Bife? Ele gostava. Você botava uma pitada de sal, uma pitada de pimenta para o bife ficar saboroso? Ele colocava, ficava bom? Ele falou: ficava. Então, se ao invés de você colocar uma pitada de sal, uma pitada de pimenta, você colocasse 1 quilo de sal e 1 quilo de pimenta. Ele falou: aí ia estragar a carne. Eu falei: então, o prazer na vida é isso. É um tempero. Se você colocar demais, estraga, né? Então, é um tempero. Então, quanto mais inferiorizado o espírito, mais ele vai atrelar a ideia de castigo às faltas das coisas, das sensações, do gozo das sensações. E quanto menos inferiorizado, ele vai levar mais para o aspecto moral. E os espíritos, então, já mais instruídos, como é que eles sofrem esse aspecto? Eles sofrem através da visão do erro que cometeram. Então, nosso corpo perispiritual traz as marcas do que fizemos de bom e o que fizemos de ruim. E sendo a vida espiritual consciencial, por mais que às vezes alguns espíritos tentem se distrair para não olhar para a sua própria consciência, eles vão reviver o tempo todo
aquelas marcas que eles trazem dos erros que cometeram. E vão desejar, posteriormente, de tanto sofrer, corrigir aquelas marcas e lhes serão dada, então, a oportunidade da reencarnação. Então, eles vão ficar tentados porque eles ainda gostam das paixões, ainda trazem em si as paixões humanas. Vão observar e não vão poder participar dessas sensações que tinham no corpo físico. Desculpe. Bom, e aí, então, nós vamos vendo a riqueza da doutrina espírita, que nos traz a revelação de que nós somos responsáveis pelo nosso crescimento. Nós somos responsáveis por aquilo que criamos para nós, para a vida futura. Hoje, meus amigos, é o futuro do passado, mas também já é o passado do futuro. O que nós preparamos hoje redundará no futuro em consequências. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos gravitar, como nos diz Leon Denis, para onde a nossa condição moral nos atrair. É uma questão magnética. Nós vamos gravitar para onde a nossa condição moral nos atrair. Ah, mas então, como é que eu faço, né? Você tem que procurar, na doutrina espírita, encontrar os seus equívocos e se corrigir. Não é ninguém que vai falar para você. A beleza da doutrina espírita está em não haver sacerdotes e nem ter ninguém que vá acusar ninguém. Ninguém vai dizer para você, olha, meu amigo, isso aí não pode, isso está errado, isso é pecado. É tudo contigo mesmo, nós não julgamos ninguém. Né? Nós seguimos o ensinamento de Paulo, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. E nós vamos ter cada um, isso não vai ter ninguém que vai dizer vai nos dizer. Cada um de nós, espontaneamente, vai chegar a essa conclusão pelo uso do livre-arbítrio e do conhecimento. Do que nós devemos entender que não nos convém mais. O que para nós, com o conhecimento da doutrina espírita, não nos é mais conveniente? O que não nos convém mais? O que eu não devo mais fazer? E aí, meus amigos, quando nós alcançarmos esse entendimento de que nós precisamos nos modificar, nós vamos, então, começar a nos modificar por vontade própria e vamos atrair para nós os espíritos que cuidam de nós, que nos protegem, e eles vão ter mais ação sobre nós, porque nós vamos estar com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos abertos para a renovação. Esse é o papel da doutrina espírita em nossos corações. Trazer um entendimento de tal maneira aprofundado acerca da lei de Deus, acerca do ensinamento do Cristo, de modo que eu tenha a intenção de me renovar, de me modificar. Tarefa árdua e difícil, mas que, ao mesmo tempo, pode ser extremamente prazerosa. A partir do momento que eu compreendo que a minha modificação vai levar também à modificação de tudo que está à minha volta. Eu me modifico e modifico o que está à minha volta. Por quê? Porque eu sou um ser irradiante. O meu pensamento vai criar uma condição que vai gerar fluidos e a minha vontade vai impulsionar. Lá dentre as potências da alma, Leon Denis fala de várias, né? No problema do ser, do destino da dor, mas vamos destacar 3. Pensamento, sentimento e a vontade. O pensamento cria, o sentimento qualifica e a vontade impulsiona. Então, pelo meu pensamento, eu vou criar condições fluídicas ao meu redor, vou gerar fluidos qualificados de tal maneira que a minha vontade vai se expandir e eu vou influenciar os que estão à minha volta. E quando eu penso, o que eu desejo, o que eu transmito, vai também atrair a qualidade
os espíritos com a qualidade relativa aos meus pensamentos e aos meus sentimentos. Daí a influência será, né, como fala aqui numa das questões, acerca da influência, né, na 971, a influência que os espíritos exercem uns sobre outros. Né? Aí pergunta se é sempre boa, no 971. Bom, é boa dos espíritos bons, né? Quando os espíritos não são bons, a influência não será boa. Mas como é que eu atraio esses espíritos para mim? Né? Como é que eles vêm para perto de mim? Eles vão vir de acordo com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com o que eu quero para mim, o que eu desejo. Então, já atendemos lá irmãos na mesa de desobsessão, influenciando de uma maneira não positiva, né? E nós estávamos conversando com eles, assim, olha, eu não sou invasor não, tá? Eu não sou intruso não, eu não sou obsessor não. Eu sou convidado, e convidado de honra. Eles disseram assim, eu sou convidado e convidado de honra. Por quê? Porque nós é que atraímos os espíritos. Nós é que trazemos para nosso lado os espíritos com o grau de elevação maior ou menor. Então, se eu me dedico a estudar a doutrina espírita, se eu me dedico a tarefas mediúnicas, eu vou diminuir a minha quantidade de tempo para agir de maneira inferior, porque automaticamente estarei influenciado pelos bons espíritos. Automaticamente. Porque como vocês acham que é assistência, né? Eu penso em ir lá trabalhar na obra social Antônio de Aquino. Aí eu começo a pensar, bom, esse domingo eu tenho que ir para ir para lá eu tenho que tomar tal ou qual providência, tenho que deixar isso aqui pronto. Essa é a minha preocupação em ir para lá, para fazer o trabalho, para exercer minhas tarefas, já vai atrair as vibrações dos bons espíritos. E é assim que quanto mais eu me dedicar ao bem, mais eu estarei me elevando, mais eu estarei me forrando da influência dos maus espíritos. Não é salvo-conduta nem troca. É uma consequência das minhas vibrações, da alteração do meu padrão vibratório. Quanto mais eu me instruir, né, religiosamente, né, e aqui nós falamos da doutrina espírita, divulgamos a doutrina espírita, então, quanto mais eu estudar a doutrina espírita, mais conhecimento eu vou ter. Mais o meu pensamento vai estar voltado para o bem, e mais eu vou estar me ligando a Deus. Quanto mais eu elevo o meu pensamento, mais eu atraio os bons espíritos para mim. E isso vai formando em torno de mim um conhecimento, uma cultura, um pensamento que vai me facilitar até mesmo na hora dos meus sofrimentos. Se eu facilitar na hora dos sofrimentos, então ainda vou ter sofrimento? Olha, a doutrina espírita não é salvacionista. Nós acreditamos na evolução através da reencarnação. Nós não somos salvacionistas, somos reencarnacionistas. Então, vamos nos melhorar à medida em que vamos tendo experiências e vamos nos modificando. O estudo, a dedicação à doutrina espírita não é salvo-conduto para a salvação, né? Não vai nos levar à salvação, que nós não acreditamos nela. Vai nos levar à nossa superação, vai nos levar à nossa modificação, para que possamos, então, enfrentar melhor os nossos problemas, porque quando nos dedicamos a Deus, não deixamos de ter problema, não deixamos de ter passado, não deixamos de ter que espiar, não deixamos de ter que resgatar com a lei divina. Nós temos que passar por todos os ensinamentos. Agora, com certeza, eles vão ser suavizados, vão ser amenizados, e eu vou melhorar a minha relação com Deus e com os espíritos que estão ao meu redor. Por isso que é importante o estudo. Por isso que o Espírito de verdade diz, espíritas, amai-vos e instruí-vos. A gente tem que amar e tem que se instruir, porque nós precisamos ser bons. O critério de bondade, ele revela em si um critério de justiça. E esse critério de justiça só vai ser bem exercido por mim quando eu tiver conhecimento, quando eu tiver entendimento, quando eu puder exercer a lei de Deus no meu coração de dentro para fora, amparando aqueles que necessitam, fortificando aqueles que precisam de instrução,
dando apoio, dando uma palavra amiga, dando esperança, trazendo a promessa de Jesus. O maior legado que Jesus nos deixou foi a esperança. Evangelho significa isso, boas novas, boas notícias. Ele veio plantar a esperança no nosso coração, dizer, ó, vocês vão ter dias melhores. Prometeu a instalação do reino dos céus na terra. E ainda disse, em verdade vos digo, o céu e a terra não passarão até que se cumpra o último iota, o último ponto. Então, entendo que minha fala está chegando ao fim, meu horário está acabando, né? E preciso encerrar. As penas e gozos futuros depende da minha forma de tratar o mundo, depende da minha forma de viver, da minha forma de relacionar com Deus, da minha forma de atuar na vida, que vai atrair para mim melhores vibrações, que vai atrair para mim boas coisas no futuro decorrente das minhas ações, melhores marcas perispirituais. E quando eu estiver do outro lado, estarei com certeza cercado dos espíritos bondosos que atuaram comigo durante a minha encarnação, durante o bem que eu pratiquei. Porque para chegar à felicidade só há um caminho, Deus, em sua infinita bondade, através do exemplo trazido para nós pelo Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Que nós possamos, então, nos compenetrar em praticar melhor na nossa vida a caridade. Há uma discussão, para encerrar, né? Há uma discussão, eu conversava ontem mesmo com um amigo, com um amigo que é evangélico, né? E ele entende, lá pela crença dele, que a salvação está na fé. E eu digo, meu amigo, eu não acredito assim. Primeiro que eu não acredito em salvação, mas não é pela fé, é pela obra. Não só porque o evangelista já disse que fé sem obra é fé morta, mas o próprio Cristo disse que quando viesse dos céus acompanhado dos anjos em toda a sua glória, ia reunir diante de si as nações e separar as ovelhas dos bodes. E para aqueles que tivessem amparado a ele, ele ia passar para o lado direito, para aqueles que não tivessem amparado, passar para o lado esquerdo. E é aquela fala, tive fome, me deste beber, tive sede, fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estive com frio, nu, me vestiste, me abrigaste, foste me visitar no cárcere, quando estava doente. E os ruins perguntaram, mas nós não fizemos isso pelo Senhor? E os bons falaram, mas nós não fizemos isso pelo Senhor. E ele respondeu para os dois casos, quando deixaste fazer, ou quando fizeste um dos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. E ainda, para dar cabo, né, falando para o meu amigo lá, de que não é a fé, é a obra que você constrói no seu coração e externiza, tem também Paulo falando, agora essas três virtudes permanecem, a fé, a esperança e a caridade. Mas a mais importante é a caridade. E vamos lembrar, né, que caridade não está exatamente ligado ao aspecto de doação, ao aspecto da caridade material, mas sim a verdadeira caridade, assim como entendia Jesus, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus? E eu gosto de brincar falando daquela sigla, o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aí estará presente, então, meus amigos, meus irmãos, a verdadeira prática da caridade. Que nós tenhamos força, então, para compreender o que precisa ser modificado, para empreender essas modificações e para exalar de nós o bem que nós já conseguimos fazer. Toda a compreensão que nós já temos acerca da lei de Deus, seja aconselhando alguém, seja tentando trazer esse irmão para um caminho menos pedregoso, seja mesmo só vibrando por alguém que necessita,
seja mesmo somente em nossas orações, mas que nos ocupemos sempre da prática do bem. Isso é um bom caminho para termos a felicidade futura, cujo um dos pontos é a consciência tranquila, né? Kardec, lá na questão 924, salvo engano, né? Ele pergunta sobre a felicidade relativa, se todos não podem gozar de uma felicidade relativa. Os espíritos dizem que com relação à vida material a posse necessário e com relação à vida moral é a fé no futuro e a consciência tranquila. A consciência tranquila, meus amigos, é tão importante que vai ser ela que vai nos mostrar os pontos positivos que nós temos marcado no nosso perispírito. No livro Os Mensageiros, um espírito, livro só com mensagem de médio Farida, o espírito nos fala sobre a consciência tranquila e nos diz assim: a noção do dever cumprido, ainda que todos os homens estejam contra nós, é o firme farol para a vida e o abençoado travesseiro para a morte. Então, meus amigos, que tenhamos todos a compreensão bem fixada no nosso entendimento acerca da lei divina e do nosso papel como espíritos encarnados nesta vida para a prática do bem. Todos nós fomos criados para o bem, para o amor e para o progresso incessante. Que nós, então, possamos exercer esse papel e ir adiante na escala da abrupta montanha do bem. Graças a Deus, meus amigos, que tenhamos todos força para seguir adiante, firmes no ensinamento e no pensamento trazido pelo Cristo Jesus e nos explicado, exemplificado pela doutrina espírita. Graças a Deus. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e nos proteja dos estudos, dos trabalhos espirituais da noite de hoje. A evidência do Espiritismo na realidade da Terra demonstra-se claramente nos resultados alcançados pelo esclarecimento oferecido ao retornarem à pátria espiritual os espíritos que conseguem manter-se mais seguros, sem os medos, sem as tristezas e sem a culpa, com convicções do reino dos céus, elaborado na sua própria existência, nas palavras do Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na certeza das palavras do Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A doutrina espírita vem fazer assim, caros irmãos. Movimentar o espírito encarnado para o trabalho íntimo, na caridade de amar ao seu semelhante à medida que se ama, na possibilidade de estender as mãos para aliviar as dores à medida em que busca aliviar suas próprias dores, nos objetivos de esclarecimento aos familiares, aos irmãos da encarnação, em vista à vida espiritual, à medida que busca vida espiritual, esclarecimento a si mesmo. Assim, caros irmãos, vemos na parte espiritual os resultados que a doutrina espírita tem alcançado. Muitos espíritos retornando mais esclarecidos, mais em paz, com mais segurança, retirando visão de inferno e compreendendo o exercício do reino dos céus
com a paz de consciência. Quantas almas, ao deixarem a vida física, buscam os seus guias espirituais. Ao deixarem a vida física, através da prece, procuram seus familiares. Ao deixarem a vida física, buscam compreender o estado de consciência em que se encontram. Caros irmãos, as provas e expiações que o Espírito passa na encarnação corresponde mecanismo de aprimoramento. Compreendam, meus caros, que as paixões físicas trazidas pelas necessidades materiais que os homens, ainda na encarnação, se deixam levar pelos gostos, interesses, pelo poder, pela ganância, e através mesmo da identificação das paixões nas posses e no que se tange à alimentação e aos vícios de várias formas, o homem cria para si uma dependência e necessidades irreais na vida espiritual. Absorve na encarnação possibilidade de uma nova conduta, aprendendo a que o Cristo nos ensinou. O aprendizado através de não deixar que o ouro que está no coração prenda o homem na sua mente, porque o pensamento está onde se encontra o seu coração. Se o espírito não aprende a desapegar-se, a distanciar-se das necessidades materiais para o vínculo das necessidades espirituais, ele se torna preso pelo seu pensamento. E assim, caros irmãos, é a necessidade da encarnação. O corpo é a propriedade íntima do exercício do homem no labor incessante de transformação íntima, compreendendo as suas necessidades espirituais e utilizando o corpo para o exercício do bem, aproveitando todas as suas posses, aproveitando todas as suas potências, aproveitando todo o seu dinamismo para o exercício do bem, do amor na Terra. Cheio dessas vibrações e virtudes, o Espírito eleva o seu pensamento a Deus e agradece todo o fruto que pôde colher, lembrando a Jesus ao dizer de que vale fazer crescer e construir os seus celeiros e enchê-los, se amanhã a morte virá lhe buscar. Distribui o que tens. Não deixai apodrecer para tantos outros que necessitam. Aproveite o que tens e distribua com os que necessitam. Assim, caros irmãos, que os celeiros possam ser construídos no exercício do acúmulo para distribuir com os que necessitam. Que o corpo físico seja o celeiro, caros irmãos, do trabalho do bem. Distribuamos através da caridade, do amor, da fé, da esperança, o celeiro acumulado com as palavras de Jesus em todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Que o espírita saiba conduzir a sua vida na encarnação para receber as alegrias espirituais
da consciência, feliz e em paz, no novo mundo que se faz presente hoje, agora e sempre. O abraço do vosso irmão altivo a todos os corações em vossos lares. Muita paz, caros irmãos. Muita paz.